Deus se levanta para agir. Quem é o homem que pode impedir? Quando Deus se levanta para agir, para agir. Quem é o homem que pode impedir? Só Ele tem a chave que controla todas as coisas. Ele é um Deus de poder. Ele é. Tua mão e teu braço forte e santo me sustentam. Rumo a Jerusalém celeste eu vou. A tua mão e teu braço forte e santo me sustentam. Rumo a Jerusalém celeste eu vou. Tua santidade é incomparável, meu Senhor. Imensurável é o teu amor. Poderoso é o nosso Deus. Soberano é o nosso Deus. Sempre justo é o nosso Deus. Será sempre santo. Eternamente santo, poderoso, poderoso é o nosso Deus, soberano é o nosso Deus, sempre justo é o nosso Deus, será sempre santo, eternamente santo. Amém. Nome Santo, no Manhã Viva hoje, Ministério Nome Santo, sejam bem-vindos. Amém, muito obrigado. Estão conosco o Leonardo, vocalista, Wesley no teclado, Júlio César no carrom e aqui o Bruno no violão. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los no Manhã Muito Viva. obrigado, viu, pelo convite, que Deus nos abençoe nessa manhã. E o Ministério Nome Santo está aí desde 2006, na música católica, evangelizando, já tem 3 CDs gravados. Isso, nós já temos 3 CDs. O último foi agora em 2015, né, que é o CD Fogo, que nós cantamos aqui agora a música Poderoso é o Nosso Deus. Inclusive esse CD ganhou o prêmio do Troféu Louvemos de 2015. Nós concorremos, né? Concorreram, Nós entendi. concorremos. Nós ficamos entre os 5 finalistas na categoria rock. Para nós foi uma alegria muito grande, né? Claro, já Porque foram reconhecidos, isso, né? Na nossa pequenez, Deus já nos honrou, nos colocando entre os 5 finalistas. Não ganhamos, Num mas festival pra nós, nacional de isso, música católica, Troféu né? Louvemos o Senhor é muito reconhecido, Com né? certeza. No meio católico. Bem-vindos. Estamos aí, Alegria obrigado. recebê-los. Amém. E está também conosco aqui a doutora Tamara Elisa Rocha Braga, fonoaudióloga. A gente vai conversar no programa de hoje. Sejam bem-vindos vocês também que estão em casa nos acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a voz, esse instrumento que todos nós usamos, né? Seja no dia a dia para se comunicar, ou seja, também para trabalhar. O Ministério Nome Santo, principalmente você, Sim. Léo, que é o vocalista, Não é? usa muito a voz como instrumento de trabalho. Precisamos ter muito cuidado com ela, né? Verdade. Eu também, né, tenho utilizado muito a minha voz aqui no programa para conversar com vocês. E todos os dias, todos nós precisamos muito desse recurso, né, que nós temos, que é a nossa voz. E para que ela esteja bem, para que a gente possa usá-la bem, tem que tomar alguns cuidados, certo, doutora Tamara? Certo. E normalmente a gente só percebe que há alguma coisa de errado com a nossa voz quando a gente começa a apresentar os problemas. Aí que a gente volta os nossos cuidados, volta os nossos olhos, né? Quais são os primeiros cuidados que a pessoa precisa ter normalmente, independente dela ter problema com a voz? Isso. Nós devemos, né, exatamente cuidar para prevenir, né? Hoje em dia, toda a área da saúde, a palavra-chave tem sido a prevenção. Então, o interessante é mesmo a gente cuidar antes de vir a desenvolver algum problema. A gente tem que ter os cuidados. Isso, são cuidados básicos que nós devemos ter, assim com o corpo inteiro. O que a gente chama de higiene da voz. São cuidados que a gente deve
ter normalmente. Assim como a gente faz a nossa higiene corporal diariamente, a gente também deve fazer a nossa higiene vocal. Que é A gente nunca faz, né? A maioria das pessoas acredita que não, a gente nem não conhece. percebe. Às vezes a gente faz alguma coisa que alguns cuidados eles são sistêmicos, como por exemplo a hidratação, né? Não Tomar faz bem. água faz bem, Isso. então. Não faz bem só para a voz, faz bem para o corpo inteiro. Mas é muito importante. Tomar cuidado com a alimentação, alguns hábitos que podem ser nocivos. Tem alimentos que ajudam. Daqui a pouco no programa a gente vai mostrar direitinho, assim, mais de perto, quais são os alimentos que contribuem para a saúde da voz, para o bem-estar. Mas também tem os alimentos que prejudicam. Tem também. Né? Vão atrapalhar no sistema gástrico, né? Vão causar algum impacto na nossa digestão, que vão acabar influenciando na voz, muito pela presença do refluxo, né? A doença do refluxo gastroesofágico, que é algo que a gente tem que ter bastante atenção, principalmente os profissionais da voz. A população em geral tem que cuidar, mas aqueles que utilizam a voz como meio de trabalho devem ter um cuidado mais específico, né? E por falar de alimentação também, do que é bom, do que não é, daqui a pouco a gente também tem receita no programa de hoje, então aguarda aí que hoje tem culinária aqui no programa Manhã Viva. Doutora Tamara, um dos problemas da voz, né, muito comum é a rouquidão, por exemplo, que muita gente tem, independente da pessoa utilizar a voz como instrumento de trabalho. Essa rouquidão é natural da pessoa, é biológica ou tem como evitar, se desenvolve? Sim. Como que é caracterizada? Algumas pessoas vão ter uma qualidade vocal mais rouca, né? Já vão ter isso assim fisiologicamente, né? Organicamente elas já vão nascer com essa qualidade vocal. Mas normalmente aquela rouquidão que permanece, porque a gente considera normal uma pessoa que está sofrendo de alguma infecção das vias aéreas estar rouco, uma pessoa que está com uma laringite, principalmente uma faringite, até mesmo um resfriado, espera-se que essa pessoa fique rouca, porque vai ter mais edema na região das pregas vocais, né, que é o que popularmente a gente chama de cordas vocais, elas vão já estar mais edemaciadas e vão alterar a qualidade da voz. Mas sanado esse problema de base, né, você foi ao médico, você foi medicado, você já tratou, passou todos os outros sintomas, mas a rouquidão, a alteração da qualidade vocal se manteve, é necessário ter uma atenção. Um tratamento. Procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação mais específica. No caso dos pigarros, acho que também é um pouco comum, né? Fazer assim, e às vezes é até mania. Isso até prejudica. Prejudica, porque causa um ataque vocal brusco. As cordas vocais elas têm que se encontrar de forma harmônica. Elas não podem encontrar com atrito. E quando a gente Por faz exemplo, harmônico é quando a gente fala. Isso, elas abrem, elas promovem uma abertura e um fechamento para que haja vibração e produza assim a nossa voz, né? Produza para que aqui no trato vocal a gente possa articular e formar as palavras, né? Mas no momento que a gente faz esse pigarro, a gente está atritando uma prega vocal contra a outra. E isso costuma isso não ser... é bom. Não é bom. Pode ser uma coisa habitual. Tem gente que acaba tendo a mania de pigarrear. Cuidado, gente. Então, atenção para evitar fazer esse tipo de... Pode ser também alguma questão respiratória, pessoa que é mais alérgica, né? Às vezes, alguma mudança na temperatura, ela já vai criar, às vezes, até o próprio organismo cria esse muco nessa região como proteção das pregas vocais. Então, ou até mesmo refluxo. Também seria, então, a esse tosse ataque também entra nisso. Das cordas. Entra também. Por isso que, às vezes, quando a gente está com alguma infecção respiratória, a pessoa acaba ficando rouca. Não porque tem alguma coisa agindo diretamente na prega vocal, mas também pelo próprio fato de estar tossindo e estar atritando, né? Acaba atritando uma prega vocal contra a outra. Tem pessoas que ficam tão roucas ao ponto de não conseguir falar, né? Isso. Sem conseguir sair quase a fala. É o que a gente chama de afonia. Isso já, então, seria um quadro mais grave. Com certeza tem uma gravidade maior. Isso é muito comum nos profissionais da voz, a gente vê muito em professores, porque eles estressam tanto a corda vocal, eles causam tantas alterações, né? Às vezes até que a gente tem o que a gente chama de orgânico, que é funcional. Tem coisas que realmente a gente já nasce, já é característica da voz. Mas outras são pioradas. O timbre da voz. Isso. São todas características muito pessoais. Mas a forma com a qual a gente utiliza a voz é que vai acabar ocasionando nessas alterações. Uma pessoa que tem um timbre mais suave, mais
né, baixo, pode desenvolver Pode. e com exercício, com treinamento, também deixar a voz mais forte? Com vamos dizer. certeza, porque aí ela não vai utilizar apenas o fato de gritar, ela vai utilizar da respiração, da articulação da fala, para fazer com que a voz É um dela aprendizado. seja... Sim, é um trabalho, é um aprendizado. É como a gente entrar num curso de inglês, de espanhol, de outra língua. Então, Com a gente certeza. também trabalhar a voz seria esse desenvolver. É uma academia, é uma malhação. Olha só. Mas para essa musculatura. No caso de cantar, de gritar, de tipo usar a voz com mais força, isso seria prejudicial ou não? Depende do jeito Depende que usa? de como você faz, né? O cantor, ele consegue impostar a voz para chegar numa nota musical mais alta sem estar fazendo esse esforço. Mas se a gente simplesmente gritar, a gente cai naquela questão do ataque vocal, né? Então, você pode trabalhar a respiração, você pode trabalhar a própria musculatura da prega vocal para conseguir chegar numa impostação, até a forma com a qual você articula a fala, ou seja, como você mexe a musculatura, os lábios, a bochecha, a língua, isso vai fazer com que a pessoa se faça ouvir melhor. E o silêncio, o extremo contrário, ele favorece para descansar a voz ou não? É bom que a voz seja exercitada? Com certeza, né? Nós somos, né? O ser humano, ele se comunica, ele interage muito através da voz. Mas aquela pessoa que, por exemplo, o cantor, né, fez um show a noite toda, no outro dia ele tem que optar pelo silêncio, pelo repouso vocal, descansar, pelo descanso. O professor, o apresentador, depois que fez o uso muito intenso da voz, imediatamente depois é recomendado que ele permaneça em repouso. Verdade, você falou de uma profissão que usa muito a voz, que é o professor, né? Porque é ininterrupto, começa a falar para dar explicação, para dar aquela aula. E é uma profissão também muito comum. Um abraço a todos os professores que nos acompanham. Tem muitos professores, né? E é importante a gente dar valor, valorizar e reconhecer o trabalho desses profissionais que formam todos os outros. Com então, certeza. para ter um médico, para ter um advogado, para ter um engenheiro, todas as profissões que você acha importante, passou por um professor, né? Passou por uma sala de aula. Então, um abraço, Deus abençoe a missão de todos os mestres e educadores que estão nos acompanhando, todos aqueles que você conhece também. Doutora Tamara, é interessante que o Ministério de Música, antes de vir para cá, estava tomando café. Tava. E você fez a observação. O vocalista eu não vi, não, mas eu vi alguns participantes indo exatamente no cafezinho. Realmente, eles tomaram. Aí foi até oferecido. Falei, não, café é só depois. Né? Você já Muito sabia, bom. então, que você não já era melhor sabia, não já. evitar, porque E atrapalha. como o mineiro consegue evitar um café, né? Difícil, É o né? Um sacrifício. café, um queijo, mas eu já tento me conter nessa parte já. Você toma esses cuidados, Leonardo, de cuidar da voz, de descansar, como a Tamara falou também? Sim, sim. Eu gostava muito do queijo, né? Então, assim, eu fazia uso frequente do queijo. Todo dia queijo, tive que cortar o leite, né? Produtos da lactose, café também. Então, eu já reduzi bastante isso já. Então, você sabe que não é bom, você evita. Isso. E água. Água direto Bastante, também. hidratação. Bastante. Isso. Então tá bom, gente, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar, então, os alimentos que favorecem, que ajudam, né, no bem-estar das nossas cordas vocais e, consequentemente, da voz. Mas também foi interessante trazer o que prejudica, né, doutora Tamara? Nós vamos ter alguns alimentos que eles não vão ter uma ação direta na corda vocal, até porque os alimentos não podem ter contato com a corda vocal. Se isso acontece, na verdade, é uma condição patológica. É uma consequência. É uma consequência. Então, eles vão agir na saliva, deixando a saliva um pouco mais grossa, né? Um pouco mais espessa, fazendo com que fique mais difícil de articular, trazendo esse muco, aumentando o pigarro, e aí você acaba caindo num ciclo vicioso, né? Claro. O café, o problema dele é até esse mesmo. Ele vai mudar um pouquinho a viscosidade da saliva. Algumas pessoas que já têm tendência a ter o refluxo gastroesofágico, elas vão aumentar, e o problema do refluxo é exatamente que quando tem esse retorno, né, do alimento que estava no estômago, de todo esse suco que estava lá no estômago, quando ele sobe, ele vem causando como se fosse uma queimadura em todo o trato da faringe, da laringe, podendo até atingir a própria corda vocal. E eu, doutora Tamara, confesso que eu tomei um cafezinho antes de começar o programa. Agora, então, a gente vai para o intervalo, enquanto a gente toma uma água para hidratar um pouquinho também a nossa voz, e o Ministério Nome Santo canta para nós. Vamos lá. Hoje estou aqui
e quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite de amor. Vem e encha esta ânfora que sou. Hoje estou aqui e quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite de amor. Vem e encha esta ânfora que sou. Como um azeite novo, um azeite curador. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor. Eu confio em Deus. Eu confio neste amor que não falha. Eu me entrego a Deus e me lanço em teu Santo Espírito. E sem reservas vou me entregar ao teu agir. E sem reservas vou me entregar ao teu agir. Estamos de volta, Manhã Viva, hoje falando sobre os cuidados com a voz. Ministério Nome Santo cantando para nós, trazendo essa música boa. E agora a gente vai ter a nossa receita. Receita de hoje já está aqui na nossa cozinha, o Simval, chefe de cozinha. Seja bem-vindo. Simval vai fazer para nós salada de feijão fradinho, é isso mesmo? Isso, feijão fradinho. É um feijão muito usado no norte do Brasil, que a gente aqui no Sudeste, principalmente em Minas, a gente aproveita pouco, mas é super saboroso, vai ficar bem gostoso. Então, gente, guarda aí que a gente já vai começar a nossa receita. Antes eu queria mandar um abraço para o pessoal da loja Vidvice, o Denis e toda a sua equipe, que tem cedido também essas peças do vestuário para a gente, contribuindo com a gente aqui no programa. Então, esse vestido que eu estou usando, por exemplo, da loja Vidvice, um abraço para vocês, que são nossos parceiros também na evangelização, que dessa forma, cada um vai ajudando de um jeito, dessa forma vocês também somam conosco para a Canção Nova continuar evangelizando, para o Manhã Viva também estar no ar e a gente fazer um bom trabalho. Também um abraço para toda a equipe da loja Laversa, que tem cedido sempre os acessórios, todos os dias, esses acessórios, os brincos, a pulseira, o anel que eu tenho usado da loja Laversa, nossos parceiros também, esses amigos que hoje estão contribuindo conosco, o Pedro, a Marilda, a Marlene, a Danúbia, que nos acolhem tão bem toda semana. Deus abençoe vocês e Deus abençoe você, sócio evangelizador, você que evangeliza conosco, mês a mês fazendo a sua contribuição de maneira concreta, dando seu algo a mais, fazendo a sua ajuda, para que a Canção Nova continue, para que a evangelização
aconteça, Deus lhe pague. Nossos produtos de evangelização também à sua disposição, loja.cançãonova.com, uma gama de produtos, uma infinidade de opções para você presentear, para você adquirir, você também ir recebendo toda essa contribuição que os produtos trazem, sejam livros, sejam CDs. E também o CD do Nome Santo, que a gente já mostrou, o CD Fogo, que é o CD lançamento, também está aí o contato para quem quiser. Pode acessar pelo site, Leonardo? Nosso site é o www.nomesanto.com e o nosso contato em Belo Horizonte é o nosso irmão Vinícius, que eu quero até deixar um abraço, ele não pôde estar conosco hoje. Deus abençoe a sua vida, Vinícius. Belo Horizonte 0, código da operadora 31 99171 5844. 99171 5844. Você vai conversar com o Vinícius. E também um abraço para o Hospital Madre Teresa, aqui de Belo Horizonte e de outros lugares. A doutora Tamara, fonoaudióloga que está conosco, aqui é do Hospital Madre Teresa e tem vários profissionais lá do hospital que têm vindo também sempre participar aqui do programa. Então vamos lá, Simval, nossa receitinha de hoje. Nota aí, gente, feijão fradinho, salada de feijão fradinho, que ele vai nos ensinar como que faz e qual a importância também desse alimento, que tem todo um sentido de usar cada produto. Na verdade, assim, a ideia quando a gente se inspirou para criar esse prato, né? É comum, hoje já é comum a gente ver salada de feijão nesses restaurantes de buffet, não é uma coisa tão diferente assim, mais igual era uns anos atrás, não. Mas normalmente a gente vê mais salada de feijão branco, que inclusive se a pessoa não achar, ela pode fazer a saladinha de feijão branco. O importante é que você não vai cozinhar o feijão igual você cozinha para fazer no almoço, né? Porque quando você vai o feijão tradicional com caldo, ele tem que ser um pouquinho mais macio. Aqui ele tem que ser um pouquinho mais firme. Tem que tirar ele então um pouco antes. É como se a gente dissesse que o macarrão ao dente. Isso, é como se fosse um feijãozinho ao dente, igual quando você vai fazer um feijão tropeiro. Então é como se a gente fosse fazer um feijão tropeiro, a ideia partiu disso, um feijão tropeiro frio, né? E ao invés da farinha, o item que vai ser o diferencial, que vai dar uma textura, que vai ser igual o feijão tropeiro, a farinha era usada para conservar, a gente vai usar o azeite. Então a gente tem aqui o feijão fradinho, ele foi só cozido na água, sem sal. A gente está usando a carne de sol. Como ela é uma carne que já tem um teor de sal maior, né? Não é tão salgada igual a carne seca, tem diferença, charque, carne de sol. Essa é uma carne quase que eles chamam de carne do sereno. Ela não precisa de ser dessalgada, não. E aí, essa carne de sol, ela foi picada em pedacinhos pequenos e eu só dei uma suadinha nela com azeite. Cebola. Azeite e cebola roxa. A cebola roxa, além de contribuir para a cor do prato, é uma cebola que tem um sabor diferente, uma acidez um pouquinho maior, é bem gostosa. Pimentão vermelho. Esse pimentão vermelho ele também foi colocado na frigideira quente, com um pouco de azeite. E aí nele sim a gente colocou um pouquinho de sal, porque o pimentão vermelho ele é um pimentão mais adocicado, ele é mais docinho. E eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino, moidinha na hora, para dar um saborzinho também. O tomate fresquinho, tomatinho cereja, um tomatinho mais doce. Palmito, que é um item bem brasileiro, gostoso. Gostoso demais. Bem gostoso. Para finalizar o prato, eu grelhei o palmito, ele fica muito bonito. Pois é, eu já ia te perguntar, tá muito diferente. Até parecia um queijo, né? Aqui. O palmito grelhado, que também é muito fácil. Se você fizer uma frigideira antiaderente, uma frigideira boa, de boa qualidade. Você não colocou nada? Não coloco nada. E o legal é que esse prato também não vai sujar várias panelas, né? Porque na mesma panela que você fez, por exemplo, a carne, você pode depois passar o pimentão e depois passa só um papelzinho, um papel toalha e já coloca o palmito ali para grelhar. Ah, sim. É importante que a panela seja antiaderente porque a gente não coloca óleo, não coloca nada. Por isso que vai dar esse efeito como se ele tivesse ido para a brasa mesmo. É mesmo, né? parece. Fica super bonito e dá um sabor. Foi assado. E aqui a gente tem um pouquinho de salsa e coentro. Coentro também é uma coisa polêmica, né? Para quem gosta, né? Eu gosto muito, mas tem gente que não gosta de jeito nenhum, né? Se tem coentro... Mas assim, se a gente usar todo o item que a gente vai usar na cozinha, se a gente usar com moderação, usar para valorizar o sabor, ele compõe, dá um sabor interessante. Agrega, né? Não fica aquele sabor destacado do coentro. Eu dou aula de uma disciplina que chama cozinha étnica. E a gente tem um módulo de cozinha latina. Simval é professor do SENAC, da aula de pós do SENAC e da graduação da UNA. E a gente tem um módulo que a gente fala de cozinha latino-americana.
E quando a gente está na cozinha peruana, na cozinha mexicana, os alunos têm muita resistência de usar a quantidade de coentro que eles usam, coentro e pimenta, né? Eu sempre falo com eles, gente, vocês estão aqui para aprender como aquilo é feito originalmente na cultura daquele país. E tem um significado. E as ervas, né, aromáticas, elas são muito boas. Mas essa receita aqui, ela não é típica de nenhum lugar, não. Foi vocês mesmos que desenvolveram. A gente desenvolveu. Foi engraçado que foi até um desafio que a gente teve que fazer na hora que eu fui fazer a banca para entrar para dar aula no Senac. Que a professora coordenadora de lá falou, olha, você tem que desenvolver uma coisa que seja brasileira numa sala de aula onde a gente não tem fogão. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? A gente não tem o fogão aqui na hora e você que vocês teve me falaram, que desenvolver eu falei, uma receita. Lembrou, então? Lembrei. E quando me falaram que a gente ia ter a presença da fono, falando sobre os cuidados com a voz, essa é uma receita de salada que você pode colocar maçã, que faz muito bem para a voz, né? Tem eu até já ia coisa... perguntar para a doutora Tamara se tem algum elemento aqui, algum ingrediente que não favorece para a voz, que atrapalha ou que ajuda também. Os temperos, né, eles costumam, para as pessoas que já têm alguma predisposição, como eu disse, ao refluxo, vai aumentar um pouquinho, né, essa sensação da azia, alguma coisa assim. Mas é como vocês estão falando, tudo dentro, né, de um bom senso, né? A dose equilíbrio, certa. com certeza. Então é uma receita que você pode colocar a maçã picadinha. A maçã, se você for picar ela com muita antecedência, é importante colocar um pouquinho de limão, porque a maçã ela oxida, né? Ela fica feia. Para não perder a cor. Para não perder a cor, né? E romã. Eu até procurei romã ontem para achar, mas não consegui, porque eu queria colocar... Nem sempre tem, né? Romã. Mas daria, então, esse saborzinho agridoce também. Agridoce, a crocância, ajuda a ficar bem crocante. Vamos começar a misturar os ingredientes? Então, a gente tem o feijão fradinho aqui. Pode colocar imediatamente a carne, que foi... Tudo já preparadinho, com antecedência. Colocar tudo, vamos fazer bastante fartura. A carne é importante fazer com fogo bem alto, para ela ficar, não sei se você consegue pegar aqui, bem crocante, tá vendo? Dá uma douradinha e ela não perde esse tom rosado da carne de sol, que fica bem interessante. A gente coloca... Ela tá num ponto médio também, né? Não tá tão... É porque ela não precisa ser, como a gente está fazendo carne seca, carne desfiada, é bacana a gente deixar esses pedacinhos de tamanho médio para pequeno, né? Para ele aparecer, para ficar uma salada farta, né? Para a pessoa ter vontade de comer. O pimentão vermelho seria por causa da cor mesmo, para dar uma valorizada, ou também por causa do Principalmente sabor por causa dele? do sabor, né? É um pimentão. O amarelo também poderia? O amarelo também. O amarelo ele já puxa para um outro paladar. Eu gosto muito do vermelho. É uma coisa muito utilizada na cozinha do Centro-Oeste, na Espanha é muito utilizada também na cozinha mediterrânea, todo pimentão assado, né? E ele combina muito com azeite, dá uma adocicada interessante. A gente consegue uma acidez com o tomate, né? Também fica, além de nutritivo, né? Fica bem saboroso. Aí vai fazendo só essa mistura, né, Isso, Simvaldo? e a gente vai montar o prato. Também o contato do Simvaldo, o trabalho que ele faz independente. A gente pode dizer assim que é o Tibo Cutina. Tibo Cutina. @Tibo Cutina, então tá aí o endereço no Instagram do Simvaldo, que também trabalha com esses produtos, que desenvolve, fornece. A gente tem uma hortinha de produtos orgânicos, né? Trabalho com outras pessoas que também produzem orgânicos e desenvolve vários molhos. Eu trabalhei na Itália, estudei lá, e lá tinha essa tradição, né, de fazer molho com aquilo que está na estação, com o que está na época. E quando eu voltei para cá, eu me propus a trabalhar com as coisas da estação, né? Uma proposta sustentável, uma proposta correta, ética, de respeito à natureza. E você pega o alimento na época que ele está com o auge de sabor e com preço mais em conta também, né? A gente trabalhar com o que está na estação tem essa vantagem. Está em alta comer bem também, né, doutora Tamara? Isso favorece. As pessoas hoje estão mais preocupadas, né? Se alimentar direitinho, usar os alimentos certos, que ajudam a saúde de modo geral. Isso, com certeza. E também não quer dizer que o profissional da voz não vá poder fazer uso eventualmente desses alimentos. Ele só deve evitar, né, quando ele vai utilizar a voz no modo profissional. Né? Ou o excesso disso também. Com certeza. E a gente que é professor, a gente dá aula para uma sala às vezes cheia, né, na cozinha, porque você dá aula numa cozinha
didática, né? Tem várias bancadas lá na UNA e fica um grupo às vezes de 4 alunos, 5 alunos, aquela agitação. Professor, vou chamar Simval assim agora, né? Professor Simval, mas olha, saiba que lá do outro lado da câmera tem uma sala de aula bem grande te acompanhando agora nessa. Mas aqui eu tô falando baixinho para você, né? Na sala de aula, às vezes, assim, né? é muito... Precisa... Que é exatamente isso, a competição sonora. É esse o maior problema, porque as pessoas tendem a falar mais alto para competir com o som que está atrapalhando. E, na verdade, a gente tem que começar a utilizar alguns subterfúgios. Às vezes, se silenciar para esperar a turma, né, acalmar e prestar mais atenção, se aproximar da pessoa, mas nunca tentar gritar para conseguir competir com o som do ambiente. É difícil, uma sala cheia, os meninos muito excitados, né? As nossas aulas lá são bem dinâmicas, bem interessantes e eu faço isso com muito prazer. A nossa salada está pronta? Ela está praticamente pronta. Eu coloquei um pouquinho de azeite. Na verdade, eu gosto de abusar do azeite e do limão, né? São duas coisas bem interessantes que dão um sabor. A gente vai montar aqui o prato. Enquanto o Simval vai montando aqui o prato para a gente mostrar ele bonitinho, como fica pronto, doutora Tamara, um exercício prático de dica para quem está em casa nos acompanhando, que pode todos os dias fazer para melhorar a voz, para deixar ela equilibrada, saudável. Na verdade, assim, né, as pessoas elas têm que ter esses cuidados. Não existe um exercício muito específico que a gente possa ensinar, porque os exercícios eles são baseados no que a gente observa de cada pessoa. Então, assim, eles são muito individuais. De acordo com cada voz e com a necessidade de cada pessoa. E principalmente até a forma com que a pessoa faz o exercício. Mas o ideal é isso, evitar gritar, né? Se você precisar de falar um pouquinho mais alto, você usar algum subterfúgio, às vezes até da amplificação, né? O professor utilizar o microfone, assim como também o padre, ele utiliza o microfone durante a missa, porque ele também é um profissional da voz que a gente não pode esquecer, Com né? certeza. Então, assim, sempre está utilizando um recurso de amplificação ou algum recurso no ambiente. Então, às vezes, você articula mais as palavras também. Então, esses exercícios e esses treinos que os músicos fazem muito, né, Leonardo? Fazer uma repetição de sonora, assim, constante. Isso é muito relativo. Não pode... O exercício que o Leonardo faz... Eu não posso fazer. Pode não ser necessariamente isso, porque vai ter muito assim, a gente tem que observar quais são os hábitos nocivos daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que coloca muita tensão na hora de falar, então para ele fazer o exercício, ele não pode fazer um tensionando, ele tem que fazer de uma forma mais suave, onde ele vai compensar essa tensão. Então, existem, sim, os exercícios, né, que a gente chama são os exercícios fonatórios, os exercícios vocais, eles são muito interessantes, é o que a gente utiliza, né? Um exercício, por exemplo, um dos primeiros que eu fazia é um que põe um canudinho na boca e você fica... Isso! Esses são os exercícios, assim, os que estão mais na moda no momento, porque a gente tem, né, a literatura vem mostrando que esses exercícios do trato semi-ocluído, eles provocam uma aproximação muito suave da corda vocal e principalmente uma vibração muito intensa. Então, é como se eles estivessem fazendo uma massagem nas pregas vocais. Esses exercícios, eles são muito interessantes, é a mesma coisa se eu estivesse fazendo... Esses são excelentes, eles dão uma clareza na voz, eles aumentam também até o nosso ponto articulatório, a fala fica até um pouco mais clara. Bom demais. E tá pronto aqui o nosso prato? Tá pronto, eu queria só te perguntar, a gente que é professor, por exemplo, eu dou 4 horas de aula direto, uma garrafinha de água sempre, ou um chazinho de alguma coisa? Preferencialmente sempre a água para dar essa hidratação, né? E principalmente fazer o aquecimento e o desaquecimento vocal. É como se fosse uma maratona, né? O esportista, antes dele fazer a corrida dele, ele vai sempre alongar a musculatura e a gente deve fazer isso também, mas aí a gente vai utilizar o trato vocal, né? A gente vai alongar a musculatura toda, a musculatura da laringe, os lábios, a língua, a bochecha, a gente vai trabalhar tudo isso. Tem que fazer um acompanhamento bem específico, então, professor Simval. Bom, o prato está pronto, eu só gosto de finalizar assim com um pouquinho de azeite. Bem lindo. Olha só, gente, que lindo o prato. Ele capricha também no design, porque aí dá mais vontade ainda de comer, né? Quando a gente vê um prato colorido, bonito. Né?
tem o vermelho, a corzinha do feijão, palmito grelhado, tá aqui prontinho. Então tá aqui pronta a nossa receita, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Invade, Senhor, o meu coração com teu amor. Invade, Senhor, o meu coração com teu amor. Vem como flecha no alvo do meu coração. Vem como fogo consumidor em minha direção. Vem como flecha no alvo do meu coração. Vem como fogo consumidor em minha direção. Precisamos do seu amor, Senhor. Como posso viver sem o teu amor, Senhor? Como posso viver sem o teu abraço acolhedor? Como posso viver sem o teu amor, Senhor? Como posso viver sem o teu abraço acolhedor? Ministério Nome Santo conosco no programa de hoje, Manhã Viva, falando sobre os cuidados com a voz. E eu já quero pedir ao Senhor Jesus, pedir a intercessão de Nossa Senhora, por você que nos acompanha, você que usa a voz como instrumento também de trabalho ou de evangelização, você que prega a palavra de Deus, você que canta como esse ministério que está aqui conosco, que ministra também a evangelização através da voz, que leva a palavra de Deus através das canções. Então você que é músico, põe aí a mão na tua garganta, você que trabalha com a pregação da palavra, você que é um profissional que usa isso também no seu ganha-pão, você que é professor, como a gente dizia, não sei qual é a sua profissão, não sei qual é a sua necessidade também com a sua voz, se você tem algum problema nas suas cordas vocais, se você é essa pessoa que sofre mesmo com a rouquidão mais grave, coloca a mão aí na tua garganta como símbolo, apresentando ao Senhor essa área da tua vida, essa área do teu corpo, que agora o Espírito Santo de Deus possa mesmo ser derramado, purificando, limpando, dando todas as capacidades, suprindo todas as necessidades que você traz através da sua voz, das suas cordas vocais, tudo aquilo que você vive nesse sentido, que a graça de Deus agora te alcance, que a Virgem Maria possa verdadeiramente interceder por você. Deus abençoe você e aqueles que você traz do seu coração, aqueles que você foi lembrando também, que usam a voz, que estão sempre aí precisando falar e às vezes tendo dificuldade também com a voz, com a fala. Não sei qual é a situação, qual é a necessidade, mas Jesus sabe e Ele agora te alcança, te visita também através
dessas músicas, através de toda essa reflexão, de todas essas dicas, todo esse aprendizado que nós estamos tendo durante o programa de hoje. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem que a nossa equipe de Brasília preparou. A equipe, a Ana Paula, repórter lá de Brasília, conheceu a história da Elaine, uma ex-professora que teve problemas nas cordas vocais. E agora a gente vai conhecer também essa história. Os problemas vocais são cada vez mais frequentes e afetam principalmente pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho. Neste e em outros casos, é possível perceber mudanças ao longo do tempo, que podem ser os primeiros sinais de que algo não está indo muito bem. De acordo com especialistas, os principais sintomas são rouquidão, pigarro e dor de garganta. A Elaine era professora quando descobriu problemas vocais. Ela ficou um bom tempo longe das salas de aula quando foi diagnosticada com 4 calos nas cordas vocais. Foram 4 meses afastada do trabalho. Segundo o médico que diagnosticou o problema, ele disse que realmente era porque a voz não estava sendo usada inadequadamente. Então, por isso, criou-se esses calos nas cordas vocais, né? Porque uma professora com vários alunos dentro da sala de aula, todos muito pequenos, falando, então eu excedia na voz. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Professores de São Paulo e pelo Centro de Estudos da Voz, 6 entre 10 professores têm problemas com a voz. A amostra retrata uma pesquisa ponderada para todo o país. A Elaine sentiu na pele a consequência da profissão. A minha voz, no início da semana, começava bem, e ao término da sexta-feira, eu já estava com a voz bem rouca, o tom de voz bem baixo. E também, ao receber telefonemas, as pessoas me perguntavam se eu estava gripada, se eu estava rouca, que o tratamento era único e exclusivamente o descanso da voz, né, e os exercícios com a fono. E é sempre importante cuidar do bem-estar da voz. Controla mais, reunir os alunos, falar mais próximo, não deixar os alunos muito dispersos dentro da sala de aula. Quando for passar alguma atividade, algo que tem que ser para todos, reúna, faça uma rodinha, fique ali próximo deles, porque é uma oportunidade que você tem de tanto estar junto com eles, em contato mais próximo, como você tem de usar a sua voz num tom mais baixo. Algumas mudanças de hábito podem evitar problemas vocais. Não fume. O tabaco é capaz de provocar câncer de laringe. Articule bem as palavras quando estiver falando. Beba água. Ela ajuda na hidratação das cordas vocais. Um abraço para a nossa equipe de reportagem em Brasília, a Ana Paula, também o Ricardo, cinegrafista, o China, Luiz Felipe, nosso irmão, que tem contribuído também conosco, mandando esse material para o Manhã Viva, que reforçou bastante, né? Várias coisas que a doutora Tamara até foi trazendo aqui ao longo do programa. Doutora Tamara, antes da gente ir para o nosso próximo passo aqui, que a gente vai mostrar os alimentos que favorecem e que prejudicam a voz. A questão da emoção também influencia. Às vezes a pessoa ela tem um impacto emocional muito grande e acaba ficando sem fala. Isso é real? É real, realmente acontece. Assim como os olhos, a voz são a janela da alma, né? Então, às vezes, a gente nem está vendo a pessoa, está conversando com alguém pelo telefone, a gente fala, o que aconteceu? Você está chateado. Como que a gente sabe? Pela voz da pessoa, né? Então, assim, da mesma forma que uma pessoa se fica ansiosa, se ficar nervosa, ou até mesmo triste, chateada, a pessoa pode sentir uma dor de cabeça, o outro pode sentir uma dor no estômago, algumas pessoas vão sentir alteração na voz. Se a pessoa está nervosa, o tom de voz muda, né? Tudo altera, Reflete. né? A gente não consegue esconder muito pela voz, não. Verdade. E está aqui conosco a doutora Ana Carolina Barbosa Duarte, nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada Uma alegria. pelo convite. Muito bom recebê-la. E ela veio contribuir conosco, né? A doutora Ana, nutricionista, a doutora Tamara, fono, as duas também trabalham com algo relacionado à voz, né? Fono mais, mas a nutricionista também tem a ver. Então, tem alimentos que favorecem ou que prejudicam as cordas vocais. Exatamente. Os alimentos que mais favorecem as cordas vocais, ou as pregas vocais, a gente fala muito da maçã. A maçã, o alimento deve estar sempre presente, ela tem A maçã é mais famosa, né? Sim, a gente sempre vê os músicos, por exemplo, com a maçã antes de entrar no palco.
E realmente ajuda bastante. Além da maçã, a gente deve estar presente na alimentação diária outras frutas. Nós trouxe aqui o abacaxi para ilustrar que frutas devem ser consumidas diariamente, né, ao longo do dia. Então, o abacaxi também é bom? Abacaxi também é bom. Todas as frutas? Todas as frutas, em especial a maçã. Olha só. A maçã é porque ela tem um componente adstringente, né? E aí ela é como se fosse uma esponjinha, ela sai limpando o trato vocal. Mas o interessante é que ela seja sempre muito bem lavada e consumida com a casca, porque o poder esse poder de distinção ele está principalmente na casca. Na casca da maçã, exatamente. A gente fala também do consumo moderado dos alimentos nas refeições, são diariamente fazer uso de uma alimentação saudável, balanceada, por exemplo, o arroz, o feijão, a carne, a salada, sempre em pequenas quantidades. Quando as pessoas excedem na quantidade de alimento nas refeições, a tendência é voltar, né, ter o refluxo do alimento, que é extremamente prejudicial para a saúde da voz. Então, esse pratinho tradicional da nossa mesa, né, dos brasileiros, feijão, arroz, uma carninha ou um frango ali que está, né, mais bem mostrado, e a salada, esse pratinho básico ajuda, é importante. É muito importante. Evitar os exageros ajuda na saúde da voz. E quando a gente fala dos alimentos que podem prejudicar, um que a gente trouxe para falar é o gengibre, que é muito utilizado para amenizar os sintomas quando há um desgaste grande da voz, mas ele tem uma ação não só anti-inflamatória, mas uma ação anestésica. Então, a pessoa... Ele ajuda, então? Ajuda, mas ele pode atrapalhar. Os dois. É consumido em excesso, principalmente naquelas soluções alcoólicas, onde tem aquele famoso sprayzinho, né? Ele pode ajudar se for utilizado à noite. Você utiliza aquele spray, dorme, e aí no outro dia você acorda melhor. Ele não é interessante durante o dia porque, como ela falou, vai causar essa sensação anestésica. Aí você vai fazer um abuso vocal, você vai falar mais alto ainda e nem vai perceber. Essa é a mesma coisa pelo motivo do álcool, né? O álcool também, além do mal-estar que o álcool faz no corpo da pessoa mesmo, né? Não faz bem mesmo e ela ainda vai piorar por essa questão de sentir essa anestesia. As pessoas, normalmente, quando elas estão alcoolizadas, elas gritam, porque elas não sentem dor, elas nem percebem que elas estão fazendo esse abuso. O gengibre, então, pode ser usado, por exemplo, na comida, como tempero ou numa água? Em pequena quantidade é bom? Pode ser utilizado porque também tem as propriedades funcionais do gengibre, mas deve ser evitado o excesso como um recurso para amenizar os sintomas. Se usa hoje muito nos sucos, né? Sim. Faz um suco verde, por exemplo, e põe um pouquinho de gengibre. Isso, aí nesse caso a gente está aproveitando as propriedades funcionais, a ação antioxidante. Nesse caso é interessante. Sim, mas para corrigir uma rouquidão, para corrigir uma dor realmente do desgaste, é melhor evitar, porque a sensação que a gente vai ter que estar muito bem. Então, esses alimentos aqui desse lado, a gente até pode dividir mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá, só um pouquinho aqui. Esses aqui, então, são os que atrapalham, que prejudicam a voz. Chocolate, no caso? O chocolate, o achocolatado, o leite, a mistura do leite com achocolatado, o café, que é tipicamente o hábito mineiro. Bem comum, ou toma café com leite ou toma leite com chocolate. Então, os dois não são legais para o cuidado com a voz. É melhor evitar. Não que a gente não deva consumir esses alimentos, mas no dia a dia consumir pouco, principalmente antes de fazer uso da voz, seja profissional ou seja no dia a dia, quando vai ter um uso maior, né, um desgaste maior. Então, são alimentos que fazem bem, dependendo da quantidade, mas quando a gente fala da saúde da voz, é melhor evitar o excesso. E aqui a água e o chazinho, então, que são os mais indicados. Porque, principalmente na época de frio, se a gente vai abrir mão do uso do café, pode colocar, substituindo um chá, mas também não pode ser um chá em temperaturas muito altas, né? Porque pode trazer um prejuízo. E o consumo da água diariamente para realmente hidratar o organismo e ao longo do dia em pequenos goles. Essa questão da temperatura, então, é interessante, a gente nem falou. Isso. Tanto gelado, né? Como quente. Não é bom, então, os dois extremos para a saúde da voz. Não, é melhor temperatura ambiente. O corpo ele vai reagir com uma descarga de muco. Porque quando aquele gelado, né, ou então aquele muito quente, ele passar pelo trato vocal, a forma com que o corpo vai se proteger é aumentando o muco. E aí você vai aumentar o pigarro, vai aumentar todas aquelas sensações. Olha só, então tá aí as dicas dos alimentos que favorecem
e também que prejudicam a voz. Prejudicam. Obrigada pela sua participação, doutora Ana Carolina. Eu que agradeço. Alegria recebê-los. Muito obrigada, doutora Tamara. Também, todos vocês que estão nos acompanhando. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Foi uma alegria receber o Ministério Nome Santo. Deus abençoe Obrigado, o trabalho Verônica, de vocês. pelo convite. Muito obrigado a todos do Manhã Viva. E quem Estamos quiser, aí. quem quiser explorar também ainda mais a voz do Leonardo, né, o Sim. ministério aí, pode convidá-los para a sua paróquia, para a festa aí, para a Isso, sua estamos diocese. Estão à disposição, né? A serviço do povo de Deus. Mais uma vez quero deixar o nosso site www.nomesanto.com e o nosso telefone para contato. Estamos aqui em Minas Gerais, 0, código da operadora 31 991 71 5844. Você vai conversar com o Vinícius. Agenda lá que nós queremos participar aí da sua comunidade, do seu grupo de oração. Estamos a serviço da igreja. Isso Muito obrigado. mesmo. Então, a Canção Nova une as forças e abre também os braços e o espaço para que cada vez mais a gente possa somar e a gente possa ampliar a nossa evangelização e a chegada da palavra de Deus também através da música em tantos lugares. Deus abençoe você, sua voz, os cuidados necessários para a gente falar sempre direitinho, né, e utilizar bem, não ter nenhum problema, então, com as nossas pregas vocais, como a gente conversou e refletiu tanto no programa de hoje. Deus abençoe, gente. Manhã Viva fica por aqui e o Nome Santo canta para nós. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem em mim morar, vem morar, vem como em Pentecostes, vem me visitar, abrasa nossos corações, traga a nós conversão verdadeira, quebra todos os grilhões, inflama os carismas com espírito, com fogo e poder. Com poder, peça, vem com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo.